Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje o assunto é trabalho. Vamos falar sobre trabalho na França, principalmente se você tem o visto férias trabalho. Então vou dizer como procurar, como fazer, onde achar emprego nesse lugar, quanto ganha, por onde começar e também no final do vídeo vou dar uma dica maravilhosa para você que procura um trabalho temporário que pague bem e que não necessariamente precisa falar francês. Então, bora lá? Bom, antes de tudo, tudo que eu vou falar aqui será com base nas minhas experiências, tá, gente? Eu, quando vim pra cá, eu vim com visto férias trabalho, também passei por toda essa fase de procurar emprego e tudo mais. Então, tudo que eu vou contar vai ser com base nas minhas experiências e também dos meus colegas que por aqui passaram. É, seja como férias trabalho, seja como estudante, voilà. Mas, né, enfim, vocês procuram, eu sei que quando a gente procura, a gente tem um mundo de informações. Eu vou tentar filtrar pro férias trabalho, mas se você for estudante, se estiver vindo para cá como, não sei, babá, alguma coisa assim, au pair, também, lógico, algumas coisas vão se aplicar para você, algumas coisas são gerais. Outras coisinhas, alguns detalhes vão ser mais específicos para o férias trabalho, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, pense o que você quer fazer aqui. Você quer trabalhar na tua área ou você está disposto a trabalhar com qualquer coisa? E o que é este qualquer coisa, tá? Eu acho que é bem importante ter um pouco de foco. Trabalhar na área, aí vai depender muito, né? Para algumas coisas, talvez seja obrigatório falar francês. Para outras, talvez não. Talvez algumas áreas como tecnologia seja possível fazer, né, somente com o inglês. Mas outras áreas o francês será fundamental. Então, por isso é bem importante que, se você quer vir para cá e trabalhar especificamente com o que você já faz aí no Brasil, por exemplo, eu sou engenheiro, quero trabalhar na área de engenharia na França, é isso que eu quero fazer, não abro mão. Então, o que eu te recomendo é olhar perfis da galera de engenharia que trabalham aqui, né? Como é que faz? Tem que validar diploma? Tem como ainda assim trabalhar na minha área sem validação de diploma? Eu tenho que falar francês ou não? Porque eu acho que isso é uma coisa que depende muito de área para área, né? E, no geral, se você quer especificamente sua área, a maioria das vezes se precisa sim falar o francês, não tem muito para onde correr. Mas aí é olhar ali, né, o que você pretende, dar uma fuçada no perfil da galera que já trabalha aqui na tua área e ver as dicas, ver se realmente precisa e também quando você for procurar a vaga, veja quais são as condições lá, tá bom? E também entre em contato com a empresa, vai que. Geralmente, aqui, aonde a gente olha para o trabalho? LinkedIn. Então, dá aquela recaustada no LinkedIn, atualiza. LinkedIn tem a opção de traduzir também, ou tem como criar um perfil em inglês. Não sei se tem como criar em francês, não me lembro. Mas se tiver a opção, cria duas versões online no seu LinkedIn, também não. Indeed, o Indeed é excelente, tem muita vaga lá, todo dia surge vaga, você pode filtrar por cidade, por cargo que você quer fazer, então coloca lá, né, talvez a cidade que você vai morar, a região, ou se você ainda não tem isso em mente, põe só o país e filtra as vagas. Enfim, o Indeed eu não sei se tem no Brasil, desculpa, mas ele é como se fosse o nosso Cato, né, o InfoJobs, enfim, é parecido com esse, funciona bem. A grande maioria das oportunidades que eu achei foram através do Indeed. Então, assim, recomendo, gente. Recomendo bastante. E Poliemploa. O Poliemploa é um órgão do governo que ajuda as pessoas a encontrarem emprego. Bom, nunca tentei o Poliemploa quando eu tinha o PVT. Eu só me cadastrei no Poliemploa quando eu já tinha o meu título de séjour por outro tipo de visto. E funciona excelentemente, é muito, muito, muito bom, é efetivo também.
E não sei se pede número de titre de séjour. Isso não... Eu coloquei o meu, mas eu não lembro se era obrigatório. E quando a gente tem o visto férias-trabalho, a gente não tem direito ao titre de séjour. Então isso é uma questão para se olhar. E são sites excelentes, super recomendo. Entra, atualiza, faz um CV bonitinho, faz um currículo bonitinho. Quando você se aplicou para o visto, você teve que fazer o seu currículo. Você pode usar ele, você pode melhorá-lo, enfim. Em relação à peça do currículo em si, aqui não é muito de ter frescurinha, não é muito... Frescurinha que eu falo é de ter muito desenho, etc. Eu acho que é importante ter um currículo limpo, com as informações ali suficiente, não abarrota de coisa, não enche de coisa ali também. E, enfim, design clean, sua fotinha, bem feitinho, línguas que você fala, seja sincero, tá? Não vai me mentir ali na questão de língua, que às vezes você vai ter que provar o que você fala e a situação pode ficar um pouco mais complicada. Bom, outra coisa. Ah, mas eu não falo francês. Oh, meu Deus, onde trabalhar? Bom, se você não fala francês, é um pouquinho mais difícil. Eu não vou mentir, gente, dizer, nossa, é fácil, é perfeito, é mil maravilhas para arrumar emprego quando você fala a língua, porque assim, não é, tá? Eu sei que vai ter gente que fala que sim, é fácil, só vem, tudo mil maravilhas, mas assim, não é. Não é. Eu cheguei aqui na França com o francês básico do básico do básico. Eu falava bonjour e era isso. Meu francês acabava aí. E ainda estava aprendendo. E assim, gente, foi a base da cacetada. Não é... Assim, não é muito fácil, não. Não vou dizer pra você que é. Não, não é. Se você não tem o francês, fica mais difícil. Não somente lidar com as burocracias, como lidar com as coisas do dia a dia e também para arrumar emprego. Arruma! Mas a gente tem que correr um pouquinho mais, tem que suar um pouco mais. Agora, se você já tem uma noção, já facilita muito mais. E se você fala, melhor ainda. Hoje eu não sou fluente, eu me comunico, eu entendo, mas eu não me considero fluente ainda no francês. Eu acho que língua leva-se muito tempo, né, para você se tornar fluente. Mas hoje eu vejo uma facilidade maior em arrumar emprego do que quando cheguei aqui, que não tinha nada. Então não acredita em gente que diz só vem. Não, assim, é experiência pessoal minha. Eu acho que é muito difícil, não é fácil. Então, se você puder, estuda no Brasil antes de vir pra cá. Chega aqui não precisa estar com francês avançado, mas se você chega aí num A2 indo pra B1, sabe? Já facilita a tua vida. Muito. Vai por mim, tá bom? Não acredita em promessa. Eu acho que aqui pra você arrumar emprego você tem que ralar pra cacete. Ainda mais quando a gente que é estrangeiro. Então, assim, prepare-se. Impossível não é. Mas, prepara-se aí mentalmente e vamos. Lógico que algumas cidades são mais fáceis de arrumar emprego do que outras. Por exemplo, Paris, muito mais fácil, cidade grande, região gigantesca. É mais fácil também arrumar emprego quando você não sabe a língua. Sim, tem mais oportunidade, etc. Mas o custo de vida é muito mais caro, né? Agora, se você vai para o interior, custo de vida abaixa muito mais. Por exemplo, em Paris, com 700, para você alugar um quarto, sei lá, 700 euros, 600 euros, dependendo da região. E isso você aluga um apartamento inteiro numa cidade do interior, né? Aí também vai, acho que quando a gente fala de custo de vida, vai muito do padrão que cada um tem também, o que cada um abre ou não mão na sua vida, o que cada um espera. E o interior tem emprego? Tem. Tá, cidades como Lyon, Nice, Toulouse, Estrasburgo, sim, tem. Mas tem um pouco menos se você não fala a língua. Se você não fala, é um pouco mais complicado. Se você fala, quanto mais você vai melhorando, mais fácil vai
ficando para arrumar um emprego, digamos assim. Mas a qualidade de vida é totalmente diferente, então você vive melhor, você não tem estresse que tem em Paris, e aí vai, né, o que tu procura, o que tu quer. Bom, tomar um chazinho, né, meninas, hidratar um pouco. Na verdade, hoje tá quente pra cacete, mas eu tô aqui tomando um chá, Enfim, é a vida. C'est la vie. Bom, e onde trabalhar então se eu não falo francês? Tá, os lugares mais óbvios, hotéis. Então, se você fala inglês, se você fala espanhol, hotéis talvez seja importante. Recepção, talvez. Se você já tem um nívelzinho aí bom de francês, sei lá, um A2, um B1, já consegue entender, consegue se comunicar um pouco. Recepção de hotéis, camareira também. Tem como se trabalhar como camareira, com limpeza. Quando eu cheguei aqui, eu fiz como é o nome? Workpackers. E eu comecei num hostel. Eu comecei na recepção do hostel e também na limpeza. E era um trabalho voluntário, na verdade. Então eles me davam acomodação e eu trabalhava algumas horas para eles na semana. E aprendi muito, foi muito legal. Então, é lógico que não é um trabalho muito fácil, pesado, tem estresse e tudo mais, mas foi algo que eu curti muito fazer. Um dia eu vou contar aqui pra vocês a minha experiência com Workpackers. Tá aí uma excelente alternativa também, quando você vem pra França ou pra algum outro país. E é muito legal, mas isso eu conto numa outra vez. Também dá pra se trabalhar em restaurante e bares, tá? Sim, é possível. Eu trabalhei em um pub irlandês e me comuniquei o tempo todo em inglês, na verdade. Mas foi sofrido. Quando eu cheguei e comecei a trabalhar nesse pub, gente, também, olha, trabalho é pesado. Trabalhar em bar, trabalhar em restaurante, gente, é pesado. Eu lembro que nesse pub, gente, não era fácil não, hein? Foi difícil. Foi bem complicado. Mas eu tive um amigo que trabalhou lá antes de mim e a experiência dele foi totalmente assim, foi excelente. Ele não falava nada de francês, foi ele que me indicou na época e ele teve uma experiência incrível. Mas ele é homem, etc. Eu, mulher, quando foi a minha vez, gente, minha experiência foi assim, bem complicada. Um dia talvez eu conte tudo que passou, acho que agora ainda não é o momento. Mas as coisas mudam às vezes quando é um homem ou uma mulher em um cargo. Isso pode ter certeza, né? A gente sabe disso, as coisas mudam. Mas, enfim, existem bares e restaurantes que são bacanas, que são legais, mas esteja preparado para trabalhar bastante. E limpeza, né? Limpeza, seja trabalhando em hotel como camareira, limpeza, seja para particular, para empresa particular. É um trabalho mais pesado, mas enfim, é honesto, porque não, eu também já trabalhei com limpeza aqui e, gente, foi ok. Primeiro eu trabalhei para uma outra brasileira. Não, o problema não foi o trabalho em si, mas foi uma outra situação que a gente foi complicada. E, enfim, dá para trabalhar, é isso que eu quero falar para vocês. Assim, você arruma emprego, lógico, e também tem como trabalhar como babá, né? Como nunu. E tem bastante oportunidade para babá também. Se você gosta de cuidar de criança, eu não tenho muito dom. E eu acho que assim, cuidar de criança, né, gente, uma tamanha responsabilidade. Você tem que amar muito o que faz, você tem que... É outro ser humaninho que você tá cuidando e eu não consigo cuidar nem de mim direito, imagine de outra criança. Então, mas assim, tem como. Mercado também dá pra, tipo, estoquista, esse tipo de coisa. Então, assim, se você tem zero francês, essas possibilidades, essas oportunidades existem. Vai muito de você também ir lá, bate na porta, insiste, fala que quer e tudo mais. E se você fala francês, aí o mundo está aberto para você, querido. Você pode trabalhar nisso tudo que eu falei, pode trabalhar com venda, enfim, se você fala a língua, o leque de oportunidades é muito maior. Por isso que eu digo, aprende.
aprende pelo menos o básico no Brasil, aprende, chega aqui pelo menos se comunicando que a vida vai ser mais fácil. Eu cheguei aqui sem saber nada, me arrependo de não ter estudado mais antes de vir. Talvez algumas coisas que eu passei seriam mais fáceis ou eu não precisaria ter passado por elas se eu soubesse a língua, tá? Então, né? Estuda, que é a melhor coisa que vocês podem fazer. Em um vídeo eu vou falar como começar a estudar francês, onde estudar. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar curso. Gente, eu vou falar para vocês maneiras baratas e fáceis de estudar francês, algumas até mesmo gratuitas. Próximos capítulos. Bom, como se candidatar, currículo e outra coisa que os franceses amam, carta de motivação. Para tudo que você vai se aplicar, vai mandar currículo, carta de motivação. Aí eu penso, gente, que motivação maior do que ganhar dinheiro, sabe? Dá vontade de escrever. Gente, eu só quero emprego, me dá um emprego, pelo amor de Deus, moço. Mas assim, eles amam carta de motivação, então esteja preparado para fazer. Tem vários exemplos na internet, tá? Não precisa ser uma carta gigantesca, algo curtinho. Um dia, talvez, se vocês quiserem, a gente pode... eu posso fazer aqui uma carta de motivação com vocês. Ou mostrar a minha, currículo também. E o currículo, como eu disse, sem muito frufru, tá? Um currículo mais simples, direto ali, bem delineado, tá? Ótimo. E o mais importante, nossa, eu coloco 1 milhão de cursos que eu fiz? Não, gente, o que conta muito aqui é a experiência. Coloca as coisas que você trabalhou no Brasil, as línguas que você fala, seu contato, sua formação. Ensino médio, faculdade, ensino técnico, e é isso, ok? Sem muita enrolação no currículo também. E bom, vamos falar de dinheiro. Quanto ao salário mínimo na França? O salário mínimo na França é de 10,25 € por hora. O que dá aí um salário mensal de 1.554 €. Convertendo hoje para reais, daria cerca de 9.480 reais. Alguma coisa assim, tá bom? Esse valor por hora é muito importante você ter em mente, é muito importante guardar, tá? Não aceite lugares que te pagam menos do que esse valor de 10 € por hora, porque tem gente espertinha que quer explorar, tá bom? Já passei por coisas assim, já passei por empregador que queria me pagar menos esse valor, porque, vamos ser sinceros, há pessoas más em todo mundo, e tem gente que às vezes quer se aproveitar de você por você ser estrangeiro, por você não falar a língua ou alguma coisa assim. Então, ó, abre o olho. Outra coisa, contrato. Não se trabalha na França sem contrato. Nenhum lugar aceita, eles falam trabalhar assim, de maneira ilegal. É horrível para se arrumar emprego aqui na França se você está ilegal. É possível? Mas é um país que não dá muita abertura para isso. Então, quando você começar a trabalhar, exija o contrato, tá? Eu fui muito burra no começo. Tive um emprego aí que nunca me deram um contrato e eu fui burra. Porque depois eu aprendi que aqui sempre tem um contrato. Não se trabalha sem contrato, até mesmo para sua segurança. Existem 2 tipos de contrato, um é com tempo determinado e o outro é com tempo indeterminado. O com tempo determinado, você sabe quando começa e termina. Então, você vai começar lá 2 meses, tá? O seu contrato tem a duração de 2 meses, você vai trabalhar por 2 meses. Se a empresa quiser, pode renovar para um novo contrato, que é o chamado CDI, que é tempo indeterminado. Ou seja, não tem ali um dia fixo para acabar. Então, fica ali, como se fosse o nosso registro em carteira no Brasil, digamos assim. E, bom, assina contrato sempre quando começar um trabalho. Se não te derem, pergunte. Fala, e aí, e o meu contrato? Cadê? Tá bom? Não aceitem lugares que não queiram dar contrato para vocês, porque isso é extremamente ilegal. Outra coisa, eles vão pedir, quando você, dizem, não, começa a trabalhar com a gente e tudo mais, um número da Sécurité Sociale. Mas a Sécurité Sociale, ela é dada para quem tem o titre de séjour, e o visto férias de trabalho não te dá direito ao titre de séjour. Então fica aí esse impasse.
Algumas pessoas conseguem, outras não conseguem, aí vai depender da região que você mora, da cidade que você mora, da administração que você tá. Tem gente que é mais, tem cidade que é mais flexível, tem cidade que não. Então assim, vai na sorte. O que eu recomendo? Se aplica vendo o que dá. Não deu certo? Beleza. Tem como trabalhar sem a Seguridade Social? Tem. Você pode trabalhar. O visto férias trabalho, ele te permite trabalhar. O mais importante é que esteja escrito lá, permitindo trabalhar. E tá lá, né, gente? Então, assim, conversa com o empregador. Fala, olha, eu não tenho a Seguridade Social porque o meu visto não me dá direito ao título de séjour, mas está escrito aqui, né? Pode trabalhar. Porque está escrito no visto, se eu não me engano, está assim. E se você pode trabalhar, é isso, né? Então, o que eu fiz quando me pediram, eu falei, olha, na época do PVT, eu não tenho Seguridade Social e eu tenho um seguro de saúde particular. Lembra o seguro que o visto pede de 1 ano e tudo mais? Apresenta ele, apresenta a policy. Foi o que eu fiz. Apresentei o meu visto do férias trabalho e a policy de seguro saúde e o empregador se deu por feliz, contente. Falou, não, tá bom, assinamos o contrato e foi isso. Então tem conta. Bom, falei sobre exigir o contrato, salário, Seguridade Social, carta de motivação e agora vem a cerejinha do bolo que eu prometi. Gente, se você está vindo aqui, livre, leve e solto, né, querendo viajar pela França, viajar pela Europa, trabalhar, aproveitar, porque eu acho que é muito parte do visto férias trabalho também, você não somente trabalhar e só, né, eu acho que tem a parte ali de você aproveitar o país, de você viajar, de você sair, conhecer a cultura, porque é isso que ele se propõe, na verdade. E se você quiser ir trabalhar durante 3 meses, 4 meses, 2 meses, eu aconselho os trabalhos de temporada. Que são os trabalhos de temporada? Por exemplo, no inverno, né, nas montanhas, tem os hotéis com as praias, sei lá, tem hotel que oferece esqui, coisas de inverno, né? Nem lembro o nome das coisas. Enfim, vocês entenderam. E também tem, no verão tem hotéis em, sei lá, no sul, ou em Saint-Tropez, ou em Nice, essas regiões ricas, né? Enfim, sabe esses hotéis de beira-mar, esses hotéis de luxo? É isso que eu tô querendo dizer. Pousadas, hotéis, e tem hotéis que só abrem nessa época do ano, por exemplo. Tem hotéis nas montanhas que eles se preparam somente para a temporada de inverno e precisam de gente para trabalhar. Antes da pandemia, acho que agora ainda tem oportunidades que eu tô vendo gente fazendo isso. O que acontecia? Pouco antes dali dos meses de inverno, meus amigos fizeram, eu não fiz, eu não tive a chance de fazer, mas meus amigos fizeram. Eles se aplicaram para esses hotéis. E não era obrigatório falar francês. Então eles tinham ali um nível básico de francês, falavam inglês, alguns só falavam português. E se aplicaram para esses hotéis. Entraram em contato, entraram no site, acharam o e-mail, mandaram, entraram no Indeed também, que eu falei para vocês, procuraram por essas vagas. E eu tive uma amiga da Argentina que ela só procurou, por exemplo, achou ali a região do Mont Blanc, viu os hotéis, nome dos hotéis, mandou e-mail para todos eles. Esses hotéis, muitos desses hotéis, oferecem a acomodação. Então você não precisa alugar quarto, alugar casa, não. O próprio hotel já te oferece um quarto, uma cama. Refeições, muitos deles oferecem as refeições também. E um salário. Então assim, você tá lá no hotel, você vai trabalhar, ganhar um saláriozinho, às vezes mais, às vezes menos, depende. Eu acho que a maioria das vezes é um salário, gente. Vai ter alimentação, vai ter acomodação, então você já não vai gastar com essas duas coisas, né? Tem gorjetas maravilhosas e ainda passa um tempo ali, né, num hotel maravilhoso, mas ralando muito, trabalhando bastante. Eu tive uma amiga que trabalhou assim na recepção de um hotel, então foram durante 3 meses.
ela não teve custo com acomodação, com alimentação, nem nada, então, né, ficou ali com 3 meses com salários, né, juntou e depois viajou com esse dinheiro. Outros amigos também fizeram isso. Um foi barman, e ele falou, gente, eu nem sei fazer drink direito, mas eu sabia fazer algumas coisas, vi o YouTube e aprendi e fiz. Ele trabalhou acho que uns 3 meses num hotel assim. As outras meninas também trabalharam de camareiras, mas assim, são hotéis grandes. Tem trabalho pra cacete. Então assim, não pense que você vai ficar lá na vida boa, não. Você vai trabalhar, mas assim, eu acho que por 2, 3 meses, eu acho que super vale a pena, porque daí você não tem muito gasto, né? E ainda você sai com um bom dinheirinho pra aproveitar depois. Tem gente que faz isso no inverno e no verão, tem gente que só escolhe uma das temporadas pra fazer. E também, nossa, tá dando reflexo no óculos. Disney Paris. Às vezes, eles precisam de funcionários para temporadas. Então, por exemplo, Halloween, Natal, esse tipo de data, eles contratam pessoas para 2 semanas, 1 mês, algumas coisas assim. Eu sei que tem programas que você se aplica do Brasil para cá, etc, que você passa por um puta de processo para conseguir trabalhar, mas existe como você também trabalhar para Disney já estando aqui, e de uma maneira muito mais fácil. Uma amiga minha trabalhou 2 semanas na época do Halloween na Disney. Ela viu a vaga no Indeed, ela se aplicou e fez uma entrevista por telefone e foi trabalhar como garçonete em um dos restaurantes. Trabalhou por 2 semanas, eles também deram acomodação e alimentação, e ela saiu lá com uma graninha depois, ainda conheceu todo o parque, então assim, foi maravilhoso. Eu acho que é muito bacana você viver essa experiência. Então se você está aberto a isso, quer fazer, procura por serviços de temporada também, sabe? Então, tem muito estudante aqui que faz isso também, pega e vai trabalhar num hotel no verão por 2 meses como, sei lá, garçonete, camareira, recepcionista. Que assim, você junta uma boa graninha e fica tranquilo depois. Então é isso, gente. E para essas vagas, muitas vezes não precisa falar francês. Eu vi gente que não falava, só falava português e conseguiu. E como que você se aplica? Gente, manda e-mail, pesquisa, enche de e-mail. Manda e-mail para todo mundo. Sei lá, dentre 50 um vai te responder, mas pelo menos você vai ter uma resposta. Entra pelo Indeed, agências de emprego, dá uma olhada em agências de emprego aqui na França, gente que contrata para essa época de inverno e tudo mais. Gente, pesquisa. Pesquisa e manda. Bota a cara a tapa que dá certo. Então é isso, gente. Esse vídeo ficou gigante. Mas enfim, desculpa, mas eu acho que eu falei tudo. Então, esses são os meus conselhos, se você está vindo para a França trabalhar. Mais para frente, se vocês quiserem, posso dar um pouco mais de detalhes, falar mais sobre currículo e carta de motivação, falar um pouquinho mais sobre outros tipos de emprego também, contar as minhas experiências com as coisas que eu trabalhei. E é isso, espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!